Nem todo impulso grita. Teve um momento simples. Nada aconteceu de errado. Ninguém gritou, ninguém discutiu, ninguém perdeu o controle. Mas mesmo assim, alguma coisa ali não ficou bem. Era uma conversa comum no trabalho. Alguém falou algo com um tom que você percebeu. Não foi ofensivo, mas também não foi neutro. E naquele instante, você percebeu. Percebeu que aquilo te incomodou, percebeu que poderia responder, percebeu que tinha algo ali que não estava alinhado com você. E mesmo assim, você ficou em silêncio. A conversa seguiu, como se nada tivesse acontecido. Você concordou com a cabeça, mudou de assunto, deixou passar. E externamente, tudo ficou bem. Mas internamente, não ficou. Horas depois, você ainda estava pensando naquilo. No que poderia ter dito, e no que deveria ter feito, no que ficou travado ali, no meio do caminho. E não foi a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira, porque existe um tipo de impulso que não aparece como reação. Ele não grita, não explode, não chama atenção. Ele faz o oposto. Ele te faz recuar. E por isso, quase ninguém percebe. Quando se fala em impulso, a maioria das pessoas pensa no excesso, na explosão, na reação exagerada. Mas existe um outro lado, que é mais silencioso e muitas vezes mais profundo. E o impulso não é agir, de não falar, de não se posicionar, de deixar passar. E o mais delicado é que isso não parece um problema. Parece controle, parece maturidade, parece equilíbrio, mas nem sempre é. Às vezes é só ausência de percepção. Porque a pessoa não reage, mas também não escolhe. Ela apenas evita. E esse padrão não começa de forma consciente. Ele vai sendo construído pouco a pouco. Situações onde se posicionar gerou desconforto. Momentos onde falar gerou conflito. Experiência onde se expressar não foi seguro. E sem perceber, o silêncio começa a aparecer proteção. O recuo começa a aparecer estratégia. E a não ação começa a aparecer escolha. Mas nem sempre é escolha. Muitas vezes é impulso. Um impulso silencioso. E ele vai moldando a vida, sem fazer barulho. Pequenas coisas que você não disse, limites que você não colocou, decisões que você não tomou, situações que você aceitou sem realmente concordar. E isso não explode, isso acumula.
E com o tempo, começa a acontecer algo mais sutil. Você continua vivendo, trabalhando, se relacionando, mas começa a se afastar de si mesmo. Não de forma brusca, mas progressiva. Porque cada vez que você percebe algo e não sustenta essa percepção, uma parte sua fica para trás. E isso vai criando uma distância interna, difícil de explicar, mas fácil de sentir. E o mais curioso é que externamente tudo parece certo. Você não cria conflito, você não gera problema, não reage, e por isso é visto como alguém equilibrado. Mas existe uma diferença que quase ninguém percebe entre o silêncio consciente e o silêncio de anulação. O comportamento é o mesmo, mas a origem é completamente diferente. Quando o silêncio é consciente, existe percepção. Você entende o que está acontecendo, reconhece o que está sentindo e decide não reagir naquele momento. Existe escolha, mas quando o silêncio é automático, não existe decisão. Você não fala porque não consegue, não se posiciona porque não acessa, não reage porque já está condicionado a recuar. E o mais delicado disso tudo é que muitas vezes você acredita que está escolhendo, quando na verdade está apenas repetindo. E isso muda completamente a forma como a vida é construída, porque nem toda consequência vem do que você faz. Alguma das mais profundas vem do que você deixa de fazer, do que você não diz, do que você não sustenta, do que você aceita sem perceber que está aceitando. E isso não aparece na hora, mas aparece depois, na forma como você se sente, na sensação de desalinhamento, na percepção de que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece funcionando. E talvez o ponto aqui não seja reagir mais, nem falar mais, nem se posicionar o tempo todo. Esse não é o ponto. O ponto é outro. O ponto é perceber, porque sem percepção, o grito é impulso e o silêncio também é. Ambos nascem do mesmo lugar. A ausência de consciência no momento em que algo acontece. Quando você começa a perceber isso, algo muda. Você não observa só o que faz. Você começa a perceber também o que não faz. Os momentos em que se calou sem querer se calar. Os momentos em que aceitou sem concordar. Os momentos em que recuou sem refletir. E ao perceber isso, você começa a recuperar algo. Não força, não controle, mas possibilidade. A possibilidade de escolher quando falar, quando silenciar, quando agir.
e quando não agir. Mas essa escolha não nasce da vontade, ela nasce da percepção, porque nem todo impulso grita, alguns se escondem no silêncio. E enquanto não são vistos, continuam operando, moldando decisões, construindo caminhos e definindo a vida sem que você perceba.